Fala galera da Med Review, estou mais uma vez aqui com vocês e hoje para falar de um tema que com certeza na sua prova de residência vai ter alguma questão. Iniciaremos nosso papo hoje falando do sangramento uterino anormal, que classicamente você já deve ter visto que esse assunto é dividido pelas suas etiologias, com o mnemônico Palm-Cohen. E nessa aula iremos falar sobre o sangramento uterino anormal de uma forma geral e abordar as etiologias dentro do PALM, que englobam as causas estruturais, então pólipos, adenomiose, leiomioma e malignidades. E na próxima aula abordaremos o COEM, que seriam as causas não estruturais, então as coagulopatias, causas ovulatórias, endometriais, iatrogênicas e as não classificadas. Fechando o assunto, abordaremos também as formas de tratamento para o controle do sangramento. Então, para lembrar de todas as etiologias, lembra disso, moeda na palma da mão. E vamos lá. Olha, esses aqui são os assuntos que a gente vai adentrar nessa aula. O sangramento uterino anormal, ele é definido pela FIGO como qualquer alteração do volume, da regularidade, da frequência ou da duração do sangramento menstrual que ocorra em mulheres não grávidas, podendo levar a uma perda excessiva de sangue menstrual que interfere ali na qualidade de vida, tanto física, social, emocional e ou material da mulher, porque dependendo do quanto de absorvente, medicação e consultas médicas ela tem que arcar, pode ser muito dispendioso. E esse conceito acaba incluindo o sangramento excessivo e todos aqueles termos que utilizávamos para categorizar o sangramento da mulher. Eu vou trazer para vocês hoje alguns termos que na prática clínica têm sido cada vez menos usados, por serem mal definidos ou confusos. Por isso, essas expressões elas devem ser abandonadas, mas ainda pode ser que apareçam em algumas provas. A polimenorreia é uma menstruação com uma maior frequência, então é quando a gente geralmente tem um intervalo menor do que 24 dias. A oligomenorreia é uma menstruação infrequente, o intervalo é maior que 38 dias, mas menor que 6 meses. A amenorreia é a ausência da menstruação, então é a falha em menstruar por 3 ciclos nas pacientes com ciclos regulares ou 6 meses naquelas com ciclos irregulares. E o sangramento intermenstrual é aquele que ocorre entre as menstruações, sem uma ciclicidade. A hipomenorreia é o termo para o sangramento anormalmente baixo, menor que 2 dias ou com fluxo leve. E a hipermenorreia refere-se ao sangramento excessivo, acima de 80 ml em um ciclo de duração normal ou sangramento por mais de 7 dias. E por fim, a metrorragia, que é um aumento na duração do fluxo menstrual, de forma irregular e ou acíclica. E o Lux trouxe aqui para a gente também alguns pontos de corte. Então, para definir se o ciclo é regular ou não, utilizamos uma variação de até 7, 9 dias. E se a variação for superior a 10, seria um ciclo irregular. Uma duração considerada normal é aquela inferior a 8 dias e o volume considerado normal é inferior a 80 ml por ciclo. E é claro que é muito importante para conseguirmos entender todo esse cenário fazer uma boa anamnese. E em relação à história menstrual, a gente tem que questionar sobre a idade da menarca, último período menstrual, frequência, regularidade, duração e volume do fluxo e se esse sangramento tem relação com o ciclo menstrual. Já na história sexual e reprodutiva, a gente questiona sobre paridade, desejo de fertilidade, uso de métodos contraceptivos, ISTs, o preventivo, ver quando foi o último e se estava normal e questionar sobre o sangramento pós-coito. Temos que também investigar os sintomas associados, então, perda de peso, dor, sintomas intestinais e vesicais, sinais e sintomas de anemia, investigar os sinais e sintomas de distúrbios hemorrágicos ou de distúrbios endócrinos. E também vermos se ela faz uso de algum medicamento. A gente tem que questionar também sobre o histórico familiar, se existe algum histórico de coagulopatia, malignidade, distúrbios endócrinos e também o histórico social, se é uma paciente que ela faz uso de tabaco, álcool e drogas e sobre a ocupação, como é o impacto dos sintomas na qualidade de vida. Já no exame físico, a gente precisa avaliar os sinais vitais, então avaliar a pressão arterial, IMC, examinar as mucosas dessa paciente, avaliar se estão presentes sinais de distúrbios endócrinos, então fazer o exame da tireoide, procurar sinais de hiperandrogenismo clínico ou de síndrome de Cushing, procurar se tem algum sinal de coagulopatia, fazer exame abdominal e o exame pélvico vai levar em consideração cada caso. O mínimo é para aquelas que não são mais virgens a passagem do espéculo, justamente para a gente identificar a origem do sangramento.
Às vezes você acha que é uterino, na cavidade endometrial, mas pode, por exemplo, ser uma lesão avançada de colo, sangrante. E também fazer o exame ginecológico bimanual. A depender da idade, solicitar um esfregaço de Papa Nicolau e pode ser que a história que essa paciente te conta justifique a triagem de EC, como gonorreia e clamídia, ou uma biópsia endometrial. Mas vamos ver que dentro dos exames diagnósticos temos algumas possibilidades e ao longo de cada etiologia eu vou pontuar para vocês. Então, vamos começar a falar do PALME, o P de pólipos. Os pólipos, eles são projeções glandulares e estromais dentro da cavidade uterina, e a grande maioria será benigna, com um baixo potencial de malignização, próximo a 1%. Ele é responsável por causar esse sangramento uterino anormal em cerca de 8 a 34% das mulheres e é mais comum na peri- e pós-menopausa e naquelas pacientes com fatores de risco, como a obesidade e o uso de alguns medicamentos específicos, como a terapia de reposição hormonal e o tamoxifeno. Aqui, o diagnóstico ele pode ser através do exame especular, porque algumas vezes o pólipo ele pode prolapsar pelo orifício externo do colo, e outros exames que a gente utiliza são a ultrassonografia, a histerossonografia e a histeroscopia. No ultrassom, você consegue ver essa região mais hiperecogênica no endométrio. E essa é a imagem correspondente de pólipo a ultrassom. Agora, olha na histerossonografia. É um exame onde utilizamos um meio de distensão e concomitantemente fazemos a ultrassonografia. Assim, a gente consegue ver os abalamentos e a cavidade uterina de forma bem mais clara. E na histeroscopia, com o auxílio de uma câmera que a gente acessa pelo orifício cervical, também distendemos essa cavidade e conseguimos olhar diretamente a cavidade uterina. O tratamento dos pólipos é através da histeroscopia cirúrgica, que geralmente é feita, uma histeroscopia diagnóstica antes, e caso visualizado algo que justifique biópsia, seguimos com a histeroscopia cirúrgica. E a conduta, ela deixa de ser expectante naquelas pacientes com pólipos maiores que 1,5 centímetros, nas mulheres pós-menopausa ou naquelas com fatores de risco. Agora vamos para o A de adenomiose. Ela é definida pela presença de glândulas e estroma endometriais no miométrio, que é a camada muscular do útero, e por isso, por alguns também chamados de endometriose uterina. E a sua prevalência é de quase 30%, e a suspeita da adenomiose aparece através do aumento do volume uterino associado ao sangramento uterino anormal. A paciente ela também pode apresentar uma dispareunia e uma dismenorreia progressiva. Os exames diagnósticos utilizados para fechar esse diagnóstico, são a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética. E alguns achados específicos vistos nos exames conseguem fazer esse diagnóstico. Nós temos os critérios ultrassonográficos para avaliação, chamados de critérios de Musa, onde avaliam a morfologia uterina. Então, podemos ver um espessamento miometrial assimétrico comparando a parede anterior com a parede posterior, ou cistos miometriais, ilhas hiperecóicas, esse sombreamento em leque, as linhas e botões subendométricos ecogênicos, uma vascularização por cima da lesão translesional, alterações da zona juncional, que pode apresentar irregular, ou essa zona juncional ela pode estar interrompida, e nas que tivermos a presença de 2 ou mais critérios desses, o diagnóstico está fechado. Aqui eu trouxe algumas imagens reais para a gente correlacionar, então a gente consegue aqui ver os cistos miometriais. Além disso, a gente também consegue ver aqui essas manchas hiperecogênicas e aqui as lesões em leque. Já na ressonância, a gente consegue ver aqui um miométrio bem assimétrico, então essa parede posterior bem mais espessa do que a parede anterior, e nessa outra aqui, esse miométrio bem irregular. E o tratamento, ele engloba medicamentos hormonais e não hormonais, com o tratamento sendo definitivo a histerectomia. E fiquem tranquilos que a parte de tratamento medicamentoso a gente vai ver com mais detalhes na segunda aula de sangramento uterino anormal. Agora, sobre o L de leiomiomas, os miomas eles são as neoplasias pélvicas mais comuns entre as mulheres e que, graças a Deus, benignas. Dentro dos fatores de risco, a gente tem o menacme, nulliparidade, obesidade, menarca precoce, a própria questão genética, então seu risco de ter mioma aumenta se você tem mães e irmãs com mioma. E nas mulheres negras também é mais prevalente.
e se apresenta geralmente com um sangramento uterino aumentado, um aumento do volume uterino, dor e pressão pélvica e a disfunção reprodutiva. E temos aquela clássica classificação FIGO, onde eles são classificados de FIGO 0 até o FIGO 8. São definidos como submucoso aquele que possui algum componente que compromete o endométrio, e neles a gente tem o FIGO 0, o FIGO 1 e o FIGO 2. O FIGO 0 é o pediculado. O 1 é aquele que menos que 50% do componente intramural, que tem menos de 50% do componente intramural, e o 2 é que a parte intramural é maior ou igual a 50% do mioma. São definidos como FIGO 3 os intramurais que tangenciam o endométrio, e a histeroscopia, para diferenciar o FIGO 2 do 3, é o padrão ouro. E os outros que englobam os intramurais, que não tocam o endométrio, até os subserosos pediculados e os cervicais ou parasitas. Parasitas? Pois é, gente. Tem alguns miomas que são encontrados dentro da cavidade abdominal, mas eles não estão sendo nutridos pelo útero. E esse aqui também, que é o FIGO 2 hífen 5. Quando aparece assim, é aquele mioma que ocupa toda a parede do miométrio, tendo componente submucoso e componente subseroso. Agora, olha como o mioma aparece no ultrassom. Fala pra mim, você achou parecido com o pólipo? Como que a gente faz essa distinção? Eu trouxe aqui para você ver a diferença e observa que o mioma, geralmente é mais hipoecogênico, ele é mais pretinho, enquanto o pólipo, ele é hiperecogênico, mais branco. Além disso, o pólipo sempre vai estar no endométrio. E nessas imagens aqui, você consegue observar que o mioma, ele tem um componente no miométrio. E esses detalhes você tem que saber. No tratamento, se refratário ao tratamento medicamentoso, começamos questionando se ela tem desejo ou não da fertilidade. Se ela não tem desejo, nos submucosos e intramurais, nós fazemos a retirada com uma histeroscopia cirúrgica e nos demais miomas, podemos usar o análogo de GNRH, a embolização de artérias uterinas e oferecer a histerectomia. Lembrando que o análogo aqui, ele não é para usar eternamente. Geralmente, ele é uma ponte antes da cirurgia para diminuir o tamanho desse mioma, compensar melhor essa paciente que geralmente vem com anemia e depois operá-la. Essa medicação, ela vai melhorar os sintomas relacionados ao volume do mioma, porque reduz o tamanho dele. Mas, por outro lado, simula quase que uma menopausa química. E aí, por aumentar o risco de osteoporose e sintomas de privação estrogênica, o uso é por 3 meses antes da cirurgia. E, gente, geralmente, os miomas com componentes submucosos, eles são mais difíceis de responder a condutas mais conservadoras, ou seja, responder aos medicamentos. Naquelas com desejo de engravidar, sempre fazemos a miomectomia. Aqui, inclusive, pode estar sendo a causa da infertilidade se esse mioma ele tem um componente submucoso ou abala a cavidade, que aí pode ser por via laparotômica, laparoscópica ou esteroscópica, a depender da localização e da disponibilidade do serviço. Por fim, as malignidades. Esse é um assunto que será muito falado pela professora Bruna nas aulas de câncer ginecológicos mais para frente do nosso curso. Então, hoje eu vou te apresentar os principais pontos. Lembrar que é uma etiologia possível em todas as etapas da vida, mas claro, aí com uma maior incidência na pós-menopausa. Os fatores de risco são obesidade, hipertensão, diabetes, história de nuliparidade, menopausa tardia ou anovulação crônica. E você percebe que isso tudo está relacionado à exposição do tecido endometrial ao estrogênio. É importante a gente discernir também o local de onde está vindo o sangue. Então, pode ser que o sangue ele seja da vulva, da vagina, do colo do útero ou do endométrio. E aí, pensando em origem do endométrio, nós estamos respaldadas a fazermos a biópsia endometrial se essa paciente ela tem mais de 45 anos e naquelas com menos de 45 anos, mas que tem fatores de risco, ou se o sangramento ele persiste mesmo com tratamento medicamentoso. E essa biópsia nós podemos fazer com uma pipele, com uma cureta de Novak, fazer uma curetagem convencional ou uma histeroscopia. Então, essa aqui é a cureta de Novak e essa aqui seria uma cureta numa curetagem convencional. Vamos ver como esse tema cai em prova? Questão de 2024. O sangramento uterino anormal da Secretaria Municipal. O sangramento uterino anormal associa-se a algumas patologias benignas uterinas, como o mioma e o pólipo. Com relação ao manejo dessas patologias, assinale a alternativa correta. Letra A.
Os miomas uterinos são patologias benignas que se apresentam com sintomas diferentes, dependendo da localização, sempre alterando os ciclos menstruais. Pessoal, isso está errado, né? Porque os miomas, dependendo da localização, eles nem vão causar nenhum sintoma, eles basicamente vão ser um achado. Então, se eu tenho um mioma muito pequenininho intramural, ele não vai alterar os ciclos menstruais. Então, isso não é verdade. O tratamento medicamentoso com progesterona, nos casos de hiperplasia endometrial com atipias, pode ser realizado com o uso de anticoncepcionais orais combinados. Gente, isso aqui você vai ver com mais profundidade na aula da doutora Bruna, mas o tratamento de hiperplasia endometrial com atipias, ele é feito com progesterona isolada. E a gente não pode dar estrogênio para essa paciente, que é um composto do contraceptivo combinado, porque justamente esse endométrio ele está proliferando por conta do estrogênio. Então a gente não dá estrogênio para essas pacientes. O tratamento, quando optado por uma conduta conservadora, é com progesterona isolada. Os miomas transmurais, FIGO 2-5, possuem uma indicação de miomectomia histeroscópica como única opção para o tratamento de sangramento uterino anormal? Não, né, pessoal? Aqui a gente ainda tem como ter uma conduta conservadora, então tem como a gente fazer o tratamento medicamentoso. Se refratário, tem a questão de utilizar a embolização uterina, então não é a única opção para a gente. Os pólipos endometriais são proliferações endometriais focais com alta correlação com atipias, sendo necessário cirurgias radicais pela transformação maligna associada. Também não. A gente viu na nossa aula que os pólipos eles têm um baixo risco de malignização, cerca de 1%. Então esse item está errado. Os miomas submucosos estão mais relacionados às queixas de sangramento uterino anormal do que os miomas subserosos. Exato, porque esses miomas submucosos eles estão em contato direto com o endométrio. Então, a gente fica com a letra E. Outra questão, Dante 2025. Mulher de 32 anos de idade procura o pronto-socorro por sangramento vaginal volumoso há cerca de 6 meses, que se intensificou e se tornou abundante nas últimas 2 semanas. Refere episódio de lipotímia em casa com sensação de mal-estar frequente. É nuligesta e nega comorbidades. Ao exame físico, encontra-se lúcida e orientada, hipocorada 3/4, hidratada, anictérica, acianótica com pressão arterial de 9/5, frequência cardíaca de 110 e frequência respiratória de 18. No exame ginecológico, observa-se sangramento vaginal ativo ao exame especular, vermelho vivo em moderada quantidade. Ao toque vaginal, o colo está móvel, indolor à mobilização e o útero intrapélvico. Anexos não são palpáveis e realizou a ultrassonografia transvaginal, mostrada a seguir. Essa foi a imagem que a banca trouxe e pergunta qual é a principal hipótese diagnóstica e qual a conduta correta para essa paciente. Pessoal, essa questão, ela deu o que falar, porque a imagem que ele traz não é o típico mioma ultrassom, porque a lesão, ela é hiperecogênica nessa questão. E geralmente o que aparece para a gente hiperecogênico costuma ser o pólipo. Mas você consegue ver que pela localização é uma imagem do miométrio, o que pólipo não faz. Os miomas, dependendo da sua composição, podem ser mais hiper ou hipoecóicos, e a grande maioria será hipoecóico. Mas nessa questão, a banca pegou o que é mais atípico, e aí a gente consegue saber o que é pela localização, que é estando no miométrio. Então essas foram as alternativas. A gente vai ficar ou com a letra A ou com a letra B, porque se trata de um mioma. Agora, qual a conduta? Compensação clínica e hemodinâmica, anti-inflamatórios e antifibrinolíticos para cessar sangramento agudo, seguido de uma programação cirúrgica após estabilização, ou internação hospitalar e conduta cirúrgica imediata, considerando o quadro de sangramento ativo com repercussão hemodinâmica. Pessoal, a gente sempre busca estabilizar a paciente antes de levá-la para a cirurgia. Então, a resposta, a gente fica com a letra A. Aqui, eu trouxe uma imagem para vocês verem qual que é a diferença entre o pólipo e o mioma. Então, a gente fica com a letra A, mioma uterino submucoso, a gente vai compensar essa paciente e depois a gente vai fazer a cirurgia, caso a gente não consiga estabilizar só clinicamente. Opa, pausando aqui rapidinho. A aula volta em segundos, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar por que você aprende mais rápido com a Med Review? Aqui, pessoal, tudo é baseado em neurociência do aprendizado, com um foco obsessivo na didática. A gente transforma até os temas mais difíceis em algo simples e direto. Sabe qual é o resultado disso? Mais memorização, mais entendimento e mais engajamento para você encarar as provas. Quer seguir seus estudos aqui com a Med Review?
Olha, clica no link que vai aparecer na descrição ou aponta sua câmera para o QR Code que vai aparecer na tela. Aí já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, bora para a aula! Vamos lá, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de sangramento uterino anormal, que, como eu te falei, um tema mega importante para a sua prova da GO. Nessa aula, veremos sobre o COEM e sobre os tratamentos do sangramento uterino anormal. Então, sobre o COEM, a gente tem as coagulopatias, as causas ovulatórias, as causas endometriais, iatrogênicas e aquelas que não são dentro do grupo não classificadas. E quando falamos das coagulopatias, estamos falando de um espectro de distúrbios sistêmicos da hemostasia. Até 15 a 29% das pacientes com fluxo menstrual intenso apresentam alguma coagulopatia detectável, doença de von Willebrand, trombocitopenia imune ou anormalidades plaquetárias. Apenas 3% dos pacientes com distúrbios hemorrágicos vão apresentar ciclos menstruais normais. A gente tem algumas comorbidades que também podem levar ao sangramento uterino anormal por coagulopatia, como a insuficiência renal, que leva à disfunção plaquetária, e a doença hepática, que leva a uma síntese reduzida dos fatores de coagulação. Mas eu vou te alertar que as coagulopatias decorrentes de uma intervenção farmacológica, como o uso de anticoagulantes, como a varfarina e a rivaroxabana, elas são causas de sangramento uterino anormal e iatrogênico. Você entendeu, né? Porque são decorrentes de uma intervenção médica. Essas pacientes, clinicamente, possuem um volume menstrual aumentado desde a menarca, com outros sangramentos associados, apresentando histórias de epistaxe, gengivorragia, sangramento excessivo em traumas e cirurgias. Podem ter doenças sistêmicas causais da coagulopatia, então a secundária à insuficiência renal, doença hepática ou malignidade hematológica. Ok, gente? Agora a gente vai falar das causas ovulatórias. A fisiopatologia em pacientes com etiologia de sangramento que decorre da falta da produção cíclica dos esteroides sexuais, a progesterona e o estradiol. Os folículos, diferente de um ciclo menstrual normal, onde há o recrutamento de um folículo, eles crescem sem qualquer seleção de um folículo dominante, levando a essa imagem aqui no ultrassom transvaginal. E aí, o estrogênio, ele é secretado em quantidade crescente, sem a contraposição da progesterona, porque não tem a ovulação, levando ao crescimento frágil do endométrio sem suporte estromal adequado. E, eventualmente, o endométrio espessado, ele ultrapassa seu suprimento sanguíneo e sofre necrose focal, com a eliminação parcial de forma assíncrona. E como a eliminação não é uniforme e não ocorrem alterações relacionadas à progesterona e a prostaglandinas, o sangramento ele geralmente é irregular, podendo ser prolongado ou também intenso. Então, resumindo, a disfunção ovulatória, ela leva a padrões variados de sangramento desde uma menorreia até um fluxo menstrual intenso. E aí você pode estar pensando, nossa, eu assisti a aula de SOP e parece SOP. Pois é, você está certo, a SOP é uma causa de sangramento uterino anormal, mas temos várias outras causas ovulatórias. E fizeram uma classificação que é válida eu trazer aqui para você, onde usamos o mnemônico HIPOP, que define primeiro de acordo com a categoria anatômica e depois com o seu mecanismo específico pelo GAN-FIT-PAI. Então, dentro de cada compartimento, podemos ter todas essas subdivisões. Agora, indo para as causas endometriais, a causa endometrial ela engloba um ciclo menstrual previsível com um ciclo menstrual intenso, podendo apresentar ou não sangramentos intermenstruais. Mas é importantíssimo lembrar que é um diagnóstico de exclusão, quando nenhuma outra causa de sangramento uterino anormal foi achada. Decorre de mecanismos responsáveis pela hemostasia, com deficiência de agentes da vasoconstrição e do reparo endometrial, com uma lise acelerada do trombo endometrial. Geralmente, quando associado a algum patógeno, o principal é a clamídia, podendo ser a causa de endometrite aguda ou crônica. E dentro das iatrogênicas, tudo que engloba intervenção médica, dispositivos colocados e medicamentos prescritos está aqui dentro. Os medicamentos, desde o que já falamos, como os anticoagulantes, até os antipsicóticos de primeira e segunda geração, que podem levar à hiperprolactinemia, como o Aldol, quetiapina, risperidona, olanzapina, e os antidepressivos, como clomipramina, nortriptilina e amitriptilina.
Além deles, temos os corticoides sistêmicos, como metilprednisolona, e, em geral, os anticoncepcionais, que não causam sangramento agudo, mas tendem a causar um sangramento leve, não programado, irregular e persistente. Isso porque aquele endométrio está ali fino e frágil. Super importante orientar que o sangramento secundário ao uso do contraceptivo não tem relação com a redução da eficácia do método. Logicamente, estamos falando do uso adequado, ou seja, sem falhas nas tomadas. E que a longo prazo, esse sangramento, por volta de 3, 4 meses, ele tende a melhorar. O sangramento ele é mais prevalente naquelas pacientes com doses menores de etinil estradiol e o sangramento por uso de progestágeno isolado, a maioria vai atingir a amenorreia, com uso contínuo, já que o endométrio aqui está atrófico pela insuficiência do estrogênio. O Implanon, que é o nosso implante de etonogestrel, 80% das pacientes apresentam spotting, que é aquele sangramento em aspecto de borra de café, nos primeiros 3 meses, e 50% evoluem com episódios de sangramento vaginal irregulares durante os 3 anos do uso. Já o uso do DIU hormonal, os sangramentos nos 3, 6 primeiros meses, ele é esperado pelo processo de adaptação e o padrão menstrual geralmente é a amenorreia, ou um importante decréscimo depois desses 6 meses. E o DIU de cobre, 75% das pacientes apresentam um aumento do fluxo menstrual nos 3 primeiros meses e reduzindo aí 50% após esse período. Aqui, devido a uma resposta ao corpo estranho que leva à hipertrofia glandular, podendo mudar o padrão menstrual. E, por fim, a causa dentro das não classificadas. Esse grupo é um grupo mal definido, inadequadamente estudado, mas que engloba a istimocele uterina, secundária a uma cesariana, as malformações arteriovenosas, que chamadas de MAVE, e a vascularidade miometrial aumentada. E às vezes dependem de histopatológico, ou seja, só descobre depois que realizou uma histerectomia, por exemplo. A istimocele, ela é um defeito na parede anterior do útero após uma histerotomia anterior e é a causa mais comum nesse grupo. Geralmente cursa com um spotting pós-menstrual, que poderia ser reflexo do sangramento retido nesse defeito da parede uterina, associado à má contratilidade do miométrio na área do local da histerotomia. Já a vascularidade miometrial aumentada geralmente ocorre no contexto de produtos retidos da concepção. Então, após o parto, geralmente apresentando aí como uma hemorragia pós-parto tardia ou após perda e interrupção da gravidez em todos os trimestres. E o manejo dessas pacientes é feito como conduta expectante ou uma dilatação com curetagem. E na malformação arteriovenosa, nós temos artérias e veias que se conectam diretamente, em vez de passar pelos capilares, o que resulta em estruturas vasculares aumentadas e de aparência emaranhada, com fluxo turbulento. Podem ser após instrumentação cirúrgica, por exemplo, uma dilatação e curetagem, ou algo congênito. E agora, como prometido, vamos falar sobre os tratamentos. Bom, a primeira coisa é saber que o tratamento ele é individualizado e alguns fatores vão influenciar no que vamos oferecer para essa paciente. Então, o tratamento ele depende de múltiplos fatores. Entre eles, determinar se é um sangramento agudo, que requer intervenção imediata, ou ele é um sangramento isolado ou sobreposto a um sangramento crônico, ou se é um sangramento uterino anormal crônico, que é aquele que persiste por mais de 6 meses e não necessita de uma intervenção imediata. Além disso, precisamos saber se existe o desejo de preservar a fertilidade ou a necessidade contraceptiva, se essa paciente ela está estável hemodinamicamente, se é uma paciente que tem comorbidades médicas e se os critérios de elegibilidade. Será que eu posso prescrever tudo para essa paciente? Como opções conservadoras e a nível ambulatorial, temos os hormônios e as medicações não hormonais. Dentro dos hormonais, temos os contraceptivos combinados e os de progesterona isolada. E vamos sempre levar em consideração os critérios de elegibilidade. Aí vocês podem se guiar por aqui, que as cores vermelhas são o quadro agudo e as azuis o quadro crônico. No quadro agudo, usamos o combinado um comprimido a cada 6, 8 horas até o sangramento parar. E se optarmos pela progesterona, usamos o acetato de medrox, um comprimido a cada de 8 em 8 horas por 7 dias.
Se o sangramento é crônico, o uso de ambos é conforme a bula. Posso usar contínuo ou fazendo as pausas e podendo utilizar aí todas as vias disponibilizadas. Mas falando aqui dos progestágenos, nós temos um detalhe. Pensa comigo. Se a paciente ela tem uma disfunção ovulatória e não deseja contracepção, você pode simular uma fase lútea, dando progesterona para ela por 14 dias e então depois a cada 28 dias ela toma 14 dias de progesterona. Mas se ela não tem disfunção ovulatória e ela pode usar então a medicação conforme bula, considerando aí o efeito contraceptivo. Beleza? Agora vamos para o tratamento não hormonal, onde temos os antifibrinolíticos e os anti-inflamatórios. Pelo Febrasgo, eles são úteis no controle do sangramento crônico. Os anti-inflamatórios, eles reduzem o sangramento 30 a 50% por inibir a síntese de prostaglandina endometrial. Já os antifibrinolíticos, eles reduzem cerca de 50% do sangramento por diminuir o ativador do plasminogênio endometrial. Vamos pensar agora em um outro cenário, não é mais ambulatório, você está no pronto-socorro. Chega uma mulher com sangramento. Sempre lembre de fazer 3 perguntas. A paciente ela está hemodinamicamente instável? Se ela está instável ou tudo que a gente fez de medidas para controlar não foi o suficiente, o tratamento ele é cirúrgico. Não podemos perder tempo. Outra pergunta que temos que fazer é: tem chance dela estar grávida? Então temos que solicitar o beta-HCG se é uma mulher no menacme. Pode se tratar de um aborto em curso e o que salvaria ela ali, por exemplo, seria um mamil. A terceira pergunta é: posso pensar em um provável diagnóstico para ser considerado nessa faixa etária? Será que é um câncer de endométrio em uma senhora de 70 anos? E tudo isso ao mesmo tempo já deve ser pensado, porque tempo é vida. As pacientes, às vezes, podem espoliar ali na nossa frente. Então, instabilidade, pessoal, sem reversão para estabilidade, a conduta é cirúrgica. Agora, paciente estabilizou, aí sim, iremos colher toda a anamnese, da qual já falamos na aula de Palm, investigar com exames de imagem e outros complementares, de acordo com o quadro e as possibilidades etiológicas. E não podemos banalizar a esterectomia. Embora ela esteja associada ao aumento de satisfação, ela também está associada a uma maior morbimortalidade. Vamos ver como que isso foi cobrado na CESDF 2025? Uma paciente de 36 anos de idade apresenta ciclos persistentes com volume aumentado de início a 1 ano, associado a uma dismenorreia frequente, sem repercussão hemodinâmica no atendimento ambulatorial. Acerca do manejo inicial da paciente com sangramento uterino anormal, assinale a alternativa correta. Vamos de baixo para cima. O tratamento hormonal com uso de estrogênios deve ser iniciado o mais precocemente possível para os controles do sangramento? Pessoal, a gente não faz tratamento com uso de estrogênio isolado, então essa não é a alternativa. O mnemônico COEM inclui as patologias estruturais, como coagulopatias, disfunções ovulatórias, patologias endometriais, causas iatrogênicas e as não classificadas, não especificadas. Pessoal, aqui é uma pegadinha, não são estruturais. O COEM são as não estruturais. Letra B. O rastreio de patologias não estruturais inclui o que englobamos no mnemônico PALM, polipoadenomiose, malignidades e miomas. E aqui ele também fez essa troca, Essas patologias, elas são causas estruturais. E letra A, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e o ácido tranexâmico auxiliam no controle do sangramento em torno de 50% dos casos. Essa tá certinha, Então a gente fica com a letra A. Pessoal, eu espero que tenham aproveitado, estamos sempre à disposição, contem com a gente, agora é treinar com as questões e flashcards e até a próxima. Tchau, tchau! Eu aqui de novo, pessoal. Olha, se essa aula te ajudou, imagina ter isso todos os dias. No Extensive da MedReview, você tem acesso a metodologia baseada em neurociência, aulas com didática de verdade, sem textão, sem enrolação, direto ao ponto, igual essa que você acabou de assistir. Que bem que comentado com milhares de questões e filtros inteligentes, a questão certa na hora certa, flashcards com revisão espaçada e lúdicos e vários e-books. Tudo no estilo MedReview. Direto ao ponto, lúdico e cientificamente pensado para você aprender de verdade. E sabe o que é melhor? Com um preço que cabe na sua realidade, um preço justo. Quer continuar sua preparação aqui com a gente? Olha, clica no link aqui da descrição ou escaneia o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, cara, se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder as próximas aulas.